Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal. E a verdade é que eu tô iniciando esse vídeo feliz demais, tá? Eu vou direto ao assunto, não vou enrolar muito não, mas antes de tudo, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo, tá? E ativa o sininho pra você não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo. Mas vambora, gente, a gente sabe que há muito tempo vinham falando muito sobre um desmanche no Botafogo. Toda hora a mídia quer falar de desmanche. E a gente sabe que, de fato, o Botafogo acabou se desfazendo e acabou vendendo muitos atletas, principalmente o quarteto do ano passado, né? O nosso quarteto de ataque ali de 2024. Luiz Henrique quis ir embora, então não tinha muito o que fazer no final do ano. Almada queria muito ir para a Europa, foi para a Europa, também não tinha o que fazer. Mas o Igor Jesus a gente acabou vendendo por uma questão nossa. Portanto, que quando o Igor foi embora, ele deu uma entrevista dizendo que o desejo dele era de ficar no Botafogo para sempre. Porém, para ajudar o clube, ele aceitou a proposta e foi jogar na Premier League, foi para a Inglaterra. Bom, a real é que o Botafogo quase vendeu o Savarino, mas o nosso camisa 10 escolheu ficar no Botafogo e provou mais uma vez que ele é muito ídolo, tá? O Botafogo recebeu duas propostas pelo Savarino, uma de um clube da Turquia e a outra do Al Rayyan, atual clube do Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que inclusive já levou o nosso pitbull Gregory, né? O Gregory já tá até lá no Al Rayyan com o Arthur Jorge. E desde que o Arthur Jorge foi para o Al Rayyan, ele tá tentando tirar o Savarino do Botafogo. O Glorioso olhou essas duas propostas, estava avaliando essas duas propostas e, na minha visão, o Botafogo sim queria vender o Savarino. Porque se não quisesse, não estaria avaliando proposta nenhuma. Mas como estava avaliando e foi conversar com o Savarino para saber do interesse do atleta, na minha opinião, o Botafogo queria sim vender o Savarino. As ofertas do Al Rayyan e do clube da Turquia eram de 44 milhões de reais. Ambas eram desse valor, porém, quando o Botafogo foi conversar com o Savarino, recebeu um não como resposta. O camisa 10 do Botafogo disse que ia continuar fazendo história aqui no Botafogo. Então, além disso, além dele querer continuar no Botafogo vestindo a nossa camisa, outro fator que pesou para a decisão dele ficar no Botafogo foi a família dele. A família do Savá está muito bem adaptada ao Rio, né, ao Brasil e ao Rio, e por isso eles não querem se mudar agora. O terceiro fator aí que pesou na decisão do Savarino foi o carinho da torcida do Botafogo com ele. Lembrando que a gente fez uma grande festa contra o Cruzeiro no Brasileirão, no jogo no Newton Santos, e a gente fez um bandeirão pro Savá. Dito isso, o Savarino escolheu ficar no Botafogo, mesmo, né, o momento não sendo o melhor deles, e prova que quem quer ficar, fica, e prova mais uma vez que ele é absurdamente ídolo. Gente, que alegria. A gente fica muito feliz com essa notícia, né? Porque eu vi muita gente falando, mas o Savarino não vive um bom momento. Gente, o Savarino é o Savarino, entendeu? A gente sabe o potencial do Savá. E a gente tem que ter paciência, porque a gente sabe que o futebol é fase, é momento. E, infelizmente, o momento do Savarino em 2025, com a nossa camisa, não é um dos melhores. E sabemos disso. Mas ele já fez muito pela camisa do Botafogo, já fez muito pelo clube. E a gente tem que confiar nele. Então, agora, pra mim, depois dessa, o Savá já era ídolo pelas conquistas de 2024, por ter feito parte daquele quarteto, daquele time, né, daquela seleção que o Botafogo tinha. Mas agora ele, na minha opinião, acaba se consagrando ainda mais ídolo. Estou muito feliz, tá, com a permanência dele. Bom, agora falando de fato de uma possível saída, o Botafogo pode perder o goleiro Léo Link. O Glorioso recebeu uma proposta do Al Najama da Arábia Saudita, né, para ter o goleiro Léo Link. Segundo o GE, o Botafogo recusou essa primeira investida do clube saudita, porém a diretoria alvinegra acredita que eles farão outras propostas e dessa forma eu acredito que de fato o Léo Link seja negociado, seja vendido pelo Botafogo. E a real é que eu acho que o Léo Link ele não merece ser o nosso terceiro goleiro, tá? Ele chegou aqui no início da temporada de 2025, ele seria nosso segundo goleiro, chegou para ser reserva do John. E, na minha opinião, ele é um jogador muito novo, que tem um baita potencial. E ser reserva do John até vai, porque, de fato, ele ainda pode adquirir mais experiência. E com o tempo, quem sabe, né, poderia até ser titular no Botafogo um dia. Enfim, mas, de fato, ele chegou para ser reserva e eu concordo com isso. O Léo Link é um jogador de muita qualidade, na minha opinião. É um bom goleiro, é um goleiro jovem e que me agrada, tá? Eu gosto do Léo Link. Porém, entendo quando ele chegou para ser reserva. Ele, obviamente, não chegaria para ser titular, ainda mais com o momento incrível que o John vivia, depois da gente ser campeão 2 vezes com o John aqui, e até aí tudo bem. Depois, o John recebeu uma proposta do West Ham, né? Ele ia para o West Ham, já estava tudo certo, porém,
o John e o West Ham não chegaram a um acordo financeiro. O John chegou a publicar nas redes sociais que ele escolheu ficar no Botafogo, que ele quer continuar fazendo história aqui, porém sabemos também que isso pode até ser verdade. Mas o John, de fato, não chegou a um acordo salarial com o West Ham, e esse foi um dos principais motivos pelo qual o John não foi para a Inglaterra. Com isso, o Léo Link acabou agarrando alguns jogos do Botafogo, né? Ele foi titular no jogo contra o Fortaleza, onde a gente goleou o Fortaleza na Arena Castelão por 5-0. Também agarrou na decisão da Copa do Brasil, das oitavas, lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Foi muito bem na minha visão. Então o Léo, ele criou uma expectativa muito grande, provavelmente, de ter mais oportunidades, né? Ele chegou no início de 2025, só tem 6 jogos com a camisa do Botafogo. Então, quando rolou toda essa história com o West Ham e com o John, com certeza o Léo Link criou uma grande expectativa de ser nosso goleiro ou de ter mais oportunidades. E aí o Botafogo contratou o goleiro Neto, goleiro de muita experiência, que agarrou em clubes gigantes como Barcelona, Juventus, enfim, é um jogador muito experiente, de muita qualidade e que chegou para ser substituto do John. Então o Neto seria nosso primeiro goleiro e o Léo Link continuaria sendo nosso goleiro reserva. E aí, quando o John ficou no Botafogo, a gente acabou agora tendo 5 goleiros. Temos o Neto, o John, o Léo Link, o Raul e o Christian Lohr. Né? A gente sabe que o Raul é o nosso 4º goleiro, o Christian Lohr é um garoto muito jovem ainda, bom goleiro, mas muito jovem, então nem teve oportunidade com a nossa camisa ainda. E dessa forma o Léo Link, óbvio, foi o maior prejudicado. Quando o John ia embora, ele pensou que teria mais oportunidades, a gente trouxe o Neto, então ele disputaria ali a posição só com o Neto, né? Seria reserva do Neto. E agora o John ficou. E aí o Léo Link passa a ser o nosso 3º goleiro. E apesar de jovem, eu acho que ele não merece ser 3º goleiro de um clube, tá? Eu acho que o Léo Link, ele tem futebol e ele tem qualidade para ser reserva ou, né, para ser o 2º goleiro ou até para ser o 1º em algum outro clube do futebol brasileiro, até da Série A, tá? Então eu acho que eu super entendo o Léo Link de querer ir embora, porque eu acho que ele de fato não merece ser o 3º goleiro. A gente sabe que o 2º pouco agarra, imagine o 3º, né? O 3º quase não entra, né? Quase não agarra. Então, entendo. E agora existe a grande possibilidade do Al Nassr da Arábia Saudita continuar fazendo propostas, né, ao Botafogo para ter o Léo Link. E aí, dessa forma, existe a grande possibilidade do Léo Link ser negociado e ser vendido pelo Botafogo. Então, a gente pode ter essa saída desse goleiro, que, na minha opinião, é um bom goleiro. A informação que saiu hoje também é de que o John, ele recebeu mais uma proposta, né, que o West Ham, depois de desistir, né, da contratação do John pelo fato deles não terem chegado a um acordo salarial, o West Ham agora quer o John novamente. Tem interesse na contratação do John novamente. O que o John vai fazer eu não sei. Eu acredito que ele não vai sair, né? Porque depois de tudo que aconteceu, depois da torcida, metade da torcida ficar bem revoltada com ele, de sair do Botafogo no meio da temporada, né? Ele acabou nem agarrando na decisão que o Léo Link agarrou, que poderia ter dado ruim. Bastante gente ficou insatisfeita com o John. Ele postou um texto falando que escolheu ficar. Então eu acho que existe a possibilidade, né, do John escolher ficar no Botafogo agora e não dar muita ideia pro West Ham, já que já deu errado na primeira investida do West Ham aí pelo John. Mas vamos acompanhando também os próximos capítulos dessa situação. E aí agora falando de chegada, Cris Ramos, nosso novo centroavante, nosso novo camisa 9, foi apresentado oficialmente hoje no Newton Santos. E o Cris falou muitas coisas legais na coletiva dele. Ele pontuou as qualidades dele, as características, as melhores características dele na visão dele. Ele disse que a melhor característica dele, a melhor qualidade dele é o jogo aéreo. Também o Cris tem mais de 1,90 m, né? Então com certeza essa altura dele potencializa esse jogo aéreo dele. Já sabia que essa era uma boa característica dele. Ele também elogiou bastante as instalações do Botafogo. Disse que são excelentes, que o Botafogo tem um dos melhores centros de treinamento do Brasil, né, do país, e disse que, com certeza, o centro de treinamento ainda está em constante evolução e ele está bem encantado com toda a estrutura alvinegra. Então, fiquei muito feliz com a coletiva do Cris e também até porque, né, ele já estreou a camisa 9 dele no jogo do Botafogo contra o Juventude. Na estreia dele com a nossa camisa, ele entrou e decidiu o jogo no Alfredo Jaconi, fez o Botafogo acabar com uma zica aí. O Juventude tinha uma invencibilidade de 29 anos em cima do Botafogo no Alfredo Jaconi. E com o Cris Ramos a gente conseguiu acabar com essa invencibilidade aí do Juventude em casa e vencemos em Caxias do Sul. O Glorioso começou perdendo o jogo, empatamos com um gol de pênalti do Alex Telles e o Cris Ramos marcou 2 vezes.
em sua estreia. As 2 oportunidades que ele teve, ele marcou. E dessa forma a gente fica muito animado, óbvio, com a chegada dele. A gente também tá falando muito sobre a possível titularidade do Chris Ramos. Acho que a gente tem que ligar um alerta aí, principalmente depois dessa estreia dele, né? Claro que a gente não pode tomar decisões precipitadas, mas eu acho que o David com certeza tá olhando ele com bons olhos depois dessa estreia e analisando ele nos treinos também, para saber de fato quem será o titular da posição ali, né? Quem será nosso centroavante titular, Chris Ramos ou Arthur Cabral. Já que o Arthur Cabral é um jogador de muita qualidade, na minha opinião, mas que ainda não se provou, né? Não mostrou que merece mesmo a titularidade. E aí, com o Chris Ramos chegando para brigar pela posição, a gente não sabe quem vai ser o titular da posição, ou se os dois vão jogar juntos. Não sei o que o David está pensando, porém estou muito animada com a chegada do nosso centroavante. E aproveitando o assunto chegada, o Botafogo contratou mais um zagueiro. Esse zagueiro é o Gabriel Bahia, de 26 anos. O Glorioso se acertou com Volta Redonda e terá o jogador por empréstimo até o início de 2026, né? Até o Carioca de 2026. Eu acredito que o Botafogo tenha feito isso. O Glorioso já vinha investindo muito, né, nesse atleta, estava bem atrás do Volta Redonda para ter esse jogador no momento. E essa questão do empréstimo até o início de 2026, né, até o Carioca de 2026, acredito que seja pela questão do Botafogo já ter bastante zagueiros no elenco, né? A gente tem o Barbosa, David Ricardo, Bastos, Caio Pantaleão. Já tem o Marçal, né, que é lateral e faz a zaga também. Então eu acho que, como temos bastante zagueiros, mas temos Caio Pantaleão e Bastos, né, machucados, e o David Ricardo tá voltando agora, enfim, pela questão das lesões que tivemos com alguns zagueiros, acredito que o Botafogo tenha pego esse jogador também para acrescentar no elenco ali, né, para termos um elenco mais sólido, termos mais opções, até porque tivemos jogos que tínhamos Marçal e Barbosa na zaga e não tínhamos ninguém para colocar no banco, né? Já tivemos isso em decisões, inclusive. Então, entendo a ideia do Glorioso. Mas o que eu queria falar é que a gente vê que a mídia já soltou várias notícias sobre apostas, que ele está sendo investigado, o Gabriel Bahia está sendo investigado por aposta. E o que eu tenho para falar sobre essa situação é uma só. No rival, tem um jogador que se fala, né, que a gente já sabe dessa história há muito tempo, mas pouco vemos a mídia falando sobre. É um jogador que entra, que atua bastante, né, que joga sempre lá no rival, e a gente não vê a mídia falando tanto sobre isso. E uma coisa que, né, meio que já foi comprovada, tá sendo investigada, não sei o certo. Mas é uma coisa que deveria ser mais falada pela mídia, né, e a gente vê que as pessoas não falam. Então eu acho muito engraçado, né, agora já soltarem, nova contratação do Botafogo, né, Gabriel Bahia, investigado por esquema de apostas. Eu acho que se tá fazendo coisa errada, tem que pagar por isso, e tudo bem, não tô defendendo ele, caso ele esteja envolvido em alguma coisa realmente. Mas eu acho que o tratamento da mídia tem que ser igual, né, e a gente sabe que não é, mas eu vou falar porque eu fico indignada. Tem um jogador no rival que tem a mesma história, o mesmo lelê, e que mal é falado. Então eu acho muita coincidência. Fora isso, Gabriel Bahia, novo reforço do Botafogo, chega para acrescentar nosso elenco, pra gente ter mais opções e mais peças. E é isso, essas são as últimas notícias do Glorioso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para você não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo. Gravo algumas notícias, também faço vlogs das partidas, né? E é isso, vambora, vamos pra cima. A Savá ficou muito ídolo, escolheu ficar, e a gente tá muito feliz com isso.